Virgílio Fazenda, sou funcionário do Ministério da Administração Estatal e Função Pública e antes de ir ao Ministério da Administração Estatal passei pelo setor da educação como docente. E 2017, 2018 tive a sorte de ter sido integrado no grupo que ia fazer nível de mestrado na Coreia do Sul e fui bolseiro da COICA em Moçambique. Então, hoje o que pretendo partilhar convosco é sobre o efeito da setorização da estratégia de desenvolvimento de recursos humanos versus desempenho dos funcionários no setor público. Dizer que a problemática do desempenho no setor público é muito questionada hoje, quer seja a sociedade ou outros setores questionam sobre o aspecto de desempenho dos funcionários no setor público. E tive a intenção de querer perceber quais são os fatores que podem estar por detrás, quis perceber quais são os possíveis fatores que possam estar por detrás da tal percepção que a sociedade hoje tem, que os setores têm. Então, essa pesquisa decorreu de maio de 2018 a 2019, justamente para tentar perceber quais é que foram as nossas percepções nessa pesquisa ou nesse estudo. Que o efeito ou a significância dos estágios da estratégia de desenvolvimento recursos humanos ainda são discutíveis ao nível do setor público, mas podemos explorar ainda. Provavelmente esta abertura tem a ver com o único setor pelo qual a pesquisa foi realizada, pelo qual nós tivemos os funcionários que participaram para responder o questionário e a análise do dado que nós queríamos. E por isso mesmo que dissemos que é discutível, porque mesmo o grupo que está integrado antes de 2001 ou depois de 2001, parece-me que há uma ainda discussão qual é exatamente o fator ou os fatores que sejam tão significativos para esses dois grupos. E nesse estudo mostra existir uma forte correlação entre a formação, não é, através da função mediadora da motivação, e a função moderadora da liderança transformacional. Quer seja, a percentagem ou os valores que nós tivemos na análise que nós tínhamos, significa que, ao nível do setor público, sobretudo no setor onde é que nós fizemos o estudo, que é o Ministério da Administração Estatal e Função Pública, existe lá líder transformacional. Seja ela ativo ou não aplicar este estilo, este modelo, mas está lá. Provavelmente não haja ainda uma reflexão para olhar com outros dados estatísticos a partir de uma percentagem, se de facto é visível. Mas o estudo mostra-nos que existe lá esse estilo de liderança e em algum momento modera esta função para o desempenho do funcionário. E não só, a formação e desenvolvimento da carreira são duas variáveis mais privilegiadas pelos funcionários integrados antes de 2000. Não, desculpe, aqui houve uma falha. A formação, tanto como o desenvolvimento da carreira, são duas variáveis privilegiadas pelo grupo que entrou antes de 2001 e aqui tem uma pequena falha, aqui after, mas acabamos de não corrigir o aspecto after. Devia ser depois de 2001, ou seja, o grupo depois de 2001 privilegia a questão da formação e privilegia o desenvolvimento da carreira, diferentemente do grupo que está integrado no setor público, no setor que nós estudamos, privilegia mais a questão da formação e não olha para o desenvolvimento da carreira. Pode existir outra explicação, pode existir outros fatores que estejam por detrás, provavelmente da idade, como já dizíamos anteriormente. Quando for a verificar que a maioria dos funcionários que deram suas respostas tem acima de 53 anos e muitos deles têm acima de 18 ou mais 20 anos de experiência. Provavelmente essa pode ser a explicação que
possivelmente não estejam interessados hoje para o desenvolvimento da carreira, mas sim a formação, diferentemente do grupo que foi integrado depois da introdução da reforma em 2001. Por outras palavras, nós dissemos que o setor público, ou seja, o setor pelo qual a pesquisa se direcionou, deve se concentrar muito, ou deve dar a sua força na estratégia de gestão e desenvolvimento da carreira. Acho que não é muito visível porque estando este setor a desenvolver, a monitorar ou a implementar esta estratégia de uma forma efetiva, provavelmente possa dar um outro contributo para a questão do desempenho dos funcionários. E não só, também trouxemos um desafio para os próximos pesquisadores, ou mesmo a continuação desta pesquisa num outro nível, que este modelo pode ser aplicado para vários setores, ou seja, não apenas num setor onde é que nós fizemos a pesquisa, mas pode ser, por exemplo, proposto para o setor da educação, proposto para o setor do Ministério de Transportes e Comunicação, obras públicas e recursos hídricos, pode ser proposto para o Ministério das Finanças, pode ser proposto para o Ministério da Agricultura, para verificarmos se os resultados que nós tivemos dentro desse setor são os mesmos. Provavelmente os resultados podem ser diferentes. Daí que chamamos os próximos pesquisadores que podem utilizar o mesmo modelo, mas para diferentes setores. Pode ser um outro setor diferente, ou dois, ou três. Este modelo pode ser substituído. Se não for para utilizar o mesmo modelo para diferentes setores, também pode ser utilizado para os governos locais, ou seja, podemos ir fazer estudo, ou uma análise, uma reflexão, uma pesquisa para os governos provinciais, porque a estratégia de desenvolvimento de recursos humanos, como dizíamos anteriormente, ela não vem de hoje, ela é uma política traçada pelo governo ou pelo Estado desde 2075. Olhou para essa estratégia como sendo um elemento importante, quer seja, os funcionários precisam de ser atualizados, precisam de ser formados, precisam de ser capacitados. Mas hoje o que está em discussão é as percepções em termos de eficiência ou efetividade de desempenho do funcionário é discutível hoje. Então, acho que se existir mais estudos, mais reflexões, usando este modelo para se estudar, podemos ter resultados diferentes e pode contribuir para um dia fazer a reformulação. Se continuamos ou podemos mudar a forma de gestão e desenvolvimento de recursos humanos. Como se não bastasse, nós tentamos trazer uma sugestão, que é, por que não introduzir no setor onde é que nós fizemos o estudo, ou nos outros setores, ou no setor público no geral, se podemos aplicar, por exemplo, um modelo híbrido de coordenação central. O modelo híbrido de coordenação central é um modelo desenvolvido por um pesquisador sul-coreano, mas isto numa análise química ou numa análise biológica, onde que ele verificou que existem alguns elementos que podem atuar de uma forma coordenada se eles fossem concentrados numa única estrutura, numa única plataforma. O que nós estamos a sugerir é que exista, ao nível do setor público, uma torre central. A torre central, qual é que poderia ser, ou qual é que poderá ser a sua função? É coordenar a estratégia de gestão de recursos humanos e olhar para a questão do desenvolvimento de recursos humanos. Estudar as necessidades, ou refletir sobre as necessidades, e não só propor medidas para que aqueles que olham para desenho ou análise ou avaliação das políticas públicas, poder ver se, a partir dessa entidade que faz avaliação, reflexão, monitoria da estratégia de reforma, pode, não sei se seria a aconselhar ou mesmo sugerir ao governo para a melhoria
da estratégia de desenvolvimento de recursos humanos para trazer resultados que se espera, sobretudo para o desempenho, e este desempenho vai desembocar para aquilo que é a melhoria de prestação de serviços públicos ao nível do setor público. Não devia deixar de partilhar a informação que nós fizemos a partir dos esforços que o governo de Moçambique, tanto o governo da Coreia do Sul fez, em ter que me solucionar para ir à formação e verificar, e não só o financiamento que eu tive a partir da Bolsa de Estudo para realizar esses estudos. Queria desde já agradecer a esses dois governos da Coreia do Sul e o governo de Moçambique, e muito em particular a COICA sediada em Maputo. E pela vossa atenção e o vosso tempo, muito obrigado.